Hora da Coruja já está de volta. E, gente, fazer um brinde à Hora da Coruja, esse programa, nossa reunião de novo. Ó, todo mundo comentando aqui que o programa, sempre que traz com o Marco Nicolini, o programa é sempre muito bom. Ó, vou aproveitar para mostrar os dois livros, Aventura da Filosofia, volume 1 e o volume 2. Então, todas as nossas conversas aqui você tem uma história da filosofia completa para você começar a dialogar um pouco mais aqui com o programa e com a filosofia também. Beleza? Sempre passam os nossos contatos aí na telinha, você pode falar com a gente. Então, eu vou passar agora um vídeo da Yanina. Ela é uma amiga nossa argentina. E se formou em filosofia, acho que já formou em filosofia recentemente, eu acho. E a gente sempre troca ideias ali, então a gente ela acabou mandando uma pergunta aqui para o Hora da Coruja sobre o Papa. Pode colocar, por favor. Buenas noches, Paulo. Es un verdadero placer estar participando de tu programa, principalmente por la temática. Ela está falando que o Papa, ele não se calava ao governo, estava sempre fazendo críticas, né, mesmo durante a missa. E ela fala que um dos discursos dele é sobre a concepção do poder como serviço, ou seja, o poder deve servir como serviço. Inclusive, ele fez esse discurso agora para os próprios, para a presidente Dilma, para a presidente Kirchner. Como que isso pode impactar, esse discurso sobre o poder, como que ele pode impactar países em desenvolvimento, como aqui a América do Sul, a Rússia, né, alguns outros países emergentes. E ela fala, porque nós não temos poder, nós somos um país que a gente tem só um poder simbólico, na verdade. Agradecer, Yanina, pela pergunta. Nós não deixamos correr o espanhol por uma outra razão, não foi por razões de que não, porque o áudio estava um pouco ruim, não dava para entender muito bem. Você não entenderia o espanhol, não é isso? Porque o áudio estava ruim. Aí eu já aproveitei e já fiz um resumo da pergunta dela, mas é isso, é sobre o discurso dele, sobre a questão do poder. E aí tem um pouco, talvez, da contra-reforma, né? Quer dizer, na Europa, lá da 1500 e tanto, a Igreja Católica tem o grande problema do cisma com o protestantismo. O protestantismo, ele tem lá seus fundamentos, que é interessante a gente em termos filosóficos até, né? Quer dizer, ele faz algumas viradas em termos dos seus fundamentos. A salvação é pela fé, pela graça, pela escritura, e aí entra a questão da escritura e tal. E tem então a contra-reforma, ou o que alguns chamam de reforma católica. Porque, na verdade, o que algumas pessoas estão falando é que a Igreja já tinha percebido suas deficiências a partir do Renascimento, 1200, 1300, e ela já estava concebendo internamente a sua reforma. Quando veio o protestantismo, ela aproveitou dois coelhos com uma... né? Foi no embalo. Foi no embalo. E nesse ínterim, a Companhia de Jesus é criada, né? E os fundamentos básicos dela, de todos os padres, é o celibato, a obediência, a castidade, e eles incluem um quarto item, que é a disposição para ir aonde o Papa mandar. É interessante esse duplo sentido para hoje, né? Quer dizer, esse é um Papa que assume... mas imagina, nós estamos no século XVI, em plena Europa, e alguém fala... Vá lá para a Índia, vá para a América do Sul. É quase isso. Mas e se a gente pensar, desculpa cortar sua fala, mas eu lembrei agora que o Papa Bento XVI, ele chegou uma questão se ia tirar os jesuítas da Igreja Católica ou não, né? E ele decidiu por não tirar, por mantê-los. O anterior, né? Foi João Paulo. Eu acho que foi o Bento XVI, gente. Eu também ouvi isso, eu não estou certo quem mas alguém teve por manter mantê-los, os jesuítas, e acabou... Mas isso porque os jesuítas estavam, 80% dos jesuítas estavam comprometidos com a teologia da libertação. E aí, aqui na América Latina. E aí a própria ordem passou a correr o risco, né? Entendo. Em El Salvador eles foram assassinados em larga escala, alguma coisa assim. Mas o que eu acho interessante é isso, é que, como a gente estava falando, eles são da infantaria. Eles são gente de pé no chão e de obediência
mas uma obediência inteligente, porque são homens estudados. São estudados, são homens. Estudados. Então, eu acho que o que ele traz para nós talvez seja isso, essa proximidade com o povo. Quer dizer, tirar a visão elitista, platônica, de que só tem a revelação, só tem a visão um homem ou alguns poucos escolhidos, e talvez o Aristóteles consiga nos colocar o conhecimento, ele está no mundo das coisas, né? A alma ser educável é alguma coisa extremamente novidadeira dentro da tradição pedagógica e dentro da tradição religiosa. É novidadeira. Por quê? Porque se você for pensar a ideia de a alma, né, nós somos educáveis. Não é educável no sentido platônico, porque eu vou ser educável naquilo que já existe. Eu vou rememorar o que já existe. Não, é ser reeducável no novo. Eu posso me transformar em alguma coisa que não existe aqui na Terra. Né? E isso para todo mundo. Certo. Isso não está restrito a uma elite educada. Eu tá. acho que talvez seja esse vento. Qualquer alma que tenha caído no corpo, tenha estado no corpo do indígena ou no corpo do branco, é educado. Isso, então acho que já responde a pergunta do Diógenes, que ele tinha perguntado sobre a rememoração. Vamos dizer, uma boa metáfora que ele se apresenta é, estando na Praça de São Pedro, ele não abençoa e ele se move para ser abençoado. Eu acho que aí já quer dizer, ele se inclina para o povo como quem dissesse, vocês me abençoem. Quer dizer, essa é uma mudança esperançosa nessa relação. Que ele não estende a mão, ele não faz nenhum gesto espetacular, mas ele simplesmente se deixa abençoar pela igreja. Imagina... são atitudes completamente diferentes até agora. Pois mas aí você está dando, chamando John Lennon, power to the people, né? Quer dizer, você está empoderando a igreja. A igreja, mas a igreja não é o que ficou para... A igreja é o que está na Praça de São Pedro, mas né? O que eu queria saber de você é o seguinte, você acha que as mudanças vão parar aí, nessa questão de mais humildade, né, da igreja e do Papa? Ou você acha que a igreja está se preparando para uma nova reforma? Olha, como a gente estava falando, os jesuítas surgem como contra-reforma ou uma reforma católica. Sim. E, vamos dizer, a limpeza interna, a limpeza é uma palavra muito forte, mas as mudanças internas que alguns queriam já foi feito, ou seja, afastamento daqueles que transformariam a igreja numa grande ONG. Os jesuítas não vão transformar numa grande ONG porque eles têm uma visão. Até hoje estava lendo um texto da Cristina Pompa, que trabalha essa questão jesuítica no Brasil, e tem dois fatores. Um fator é o universalismo, quer dizer, eles têm uma pregação universalista que sai de Roma para o mundo. Não é à toa que eles vão para a América, para a Índia, para a China. Eles não vão lá receber nada dos chineses. Eles vão levar o evangelho, eles vão levar a visão cristã antes que os protestantes chegassem, né? No mundo. Eles querem. Esse é um ponto. O segundo ponto, uma visão escatológica que tem a ver com aquela questão do tempo, como a gente estava falando. Quer dizer, o ser da salvação se apresenta na história. Então eles são esses agentes da história que fazem com que a salvação chegue. Eu acho que eles carregam muito forte essas premissas, entendeu? Nesse sentido, eles trazem uma renovação, porque agora eles não estão na contemplação do divino. Eles estão pegando o Vaticano II e dando uma leitura comprometida com a Igreja eterna. Não uma leitura do Vaticano II que põe a igreja no tempo, mas que faz com que ela ainda seja um agente da eternidade no tempo, levando uma visão universal e trazendo os povos para si. Então, eu acho que essa é uma leitura que vai criar uma certa tensão, mas uma tensão positiva, sem desvincular. Não podemos imaginar uma reforma católica que amanhã a igreja vai virar a igreja do Padre Marcelo. Pelo contrário. Não, a gente até uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho. Quem que tinha mandado a pergunta? Que estava perguntando se esse Papa está mais para João 23 ou se ele está mais para Bento XVI. Nenhuma coisa. Nenhum nem outro. Tem nada a ver. Ele não vai dar abertura para a teologia da libertação. Certo. Ele não é um social-democrata. E não vai dar abertura para um neoplatonismo. Ele é um aristotélico
mas ele não é um marxista, é um aristotélico. Mas você acha que ele vai ter algumas atitudes tentando trazer o povo para a igreja? Tentando trazer mais pessoas para a igreja. Você acha que como, por exemplo, essa atitude não aceito... Então evangelização é papel do jesuíta. É papel do jesuíta. Papel do jesuíta. Porque... Então isso a gente pode esperar desse Mas a visão da evangelização de um vinde a nós, né? Usando um termo mais bíblico. Certo, um vinde a nós. Diferente da teologia da libertação é que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou com um show, me transformo num showman e ou vou não, eu faço uma leitura absolutamente no tempo das necessidades. Quer dizer, ali nas comunidades eclesiais de base, eu estou fazendo a leitura. Não, continua a igreja com seus valores, com seus princípios, com as suas doutrinas, só que agora voltada para o povo, porque ele é jesuíta. Então, ele faz os dois momentos. Me parece que eu sou muito... Com religião e com intelectuais em geral, eu sou muito psicológico, né? Eu acho que a psicologia tem um peso muito grande na vida dos intelectuais. E os intelectuais são muito introspectivos. Então, conta muito a visão psicológica do Papa atual. Conta muito a visão aristotélica no sentido do que somos nós, humanos, do que é a alma humana. Então, esta ideia de que as paixões não são ruins é essencial na vida do jesuíta. Por quê? Porque Paulo e os estoicos combatem as paixões. Toda paixão vai levar você a uma situação complicada. Os jesuítas fazem o contrário. Você vai enfrentar lá na América um mundo onde as suas paixões vão ser postas à prova. E você não vai poder negá-las, porque é com elas que você vai energizar a sua vida. Então, por isso a defesa do celibato, no caso dos jesuítas. Olha, também... a obediência... Também, porque aí entra no bolo. Aí entra no bolo do militarismo, da evangelização. Eu vi alguns artigos, algumas pessoas estavam apostando que esse Papa ia juntar a Cúria para poder conversar sobre o celibato. Olha, isso aí... Uma hora ou outra vai ter que acontecer. Isso uma hora ou outra vai ter que acontecer. É a questão... Veja... Independente do... Eu acho que esse não é o ponto fulcral, no momento, não é. Sim. Porque o momento para o jesuíta, esta ideia de que aquilo que é o pathos, aquilo que te atinge de fora e que te mobiliza, não é uma força demoníaca. É uma força benéfica. É com ela que você vai se mobilizar. É com ela que o intelecto vai poder se mobilizar. Então é uma questão de direcionamento. Se você olhar os exercícios dos jesuítas, não os exercícios espirituais do Loyola, os exercícios pedagógicos, se você pegar um colégio jesuíta, como é que é feita a educação? Você tem uma equipe que trabalha coletivamente contra uma outra equipe que trabalha coletivamente. Esta equipe aqui são os internos, os que vão ser padres. Essa equipe aqui são os externos, os que estão estudando no colégio, mas não vão ser padres. E você tem que montar estratégias de guerra entre aqui e aqui e dar o combate. E dar o combate. Isso é o Ratio Studiorum. Né? Por quê? Porque vai depender de como que essa equipe aqui organiza as suas paixões e como que essa organiza as paixões. Quem organizar melhor vai trabalhar o intelecto de forma melhor e vai ter as melhores estratégias para vencer o outro. Então, essa pedagogia está altamente envolvida com a não condenação estoica das paixões. É um anti-Paulo. Não é o São Paulo mais trabalhando, é o anti-Paulo. O Paulo não é mais o Paulo com medo do amor, com medo do desejo. Não, agora você simplesmente é o seguinte: a Índia está nua, eu vou olhar para ela e não vou querer estuprá-la porque eu domino as minhas paixões para outra coisa. Se fizer, pelo menos não faça em público. Não, mas você vê o índiozinho também. Mas aí que entra. A Índia não ia ter perigo. Mas aí é que entra a questão, para você ver. Porque tem dezenas de cartas dos jesuítas dizendo assim: eu preciso voltar. Por quê? Porque eu não tenho esse controle. A minha paixão está dominando a minha razão. A minha paixão não é que está dominando a minha razão. Essa é a questão. A minha paixão não está servindo a minha razão. Perfeito. Porque se eu tirar a paixão, eu não tenho intelecto.
Essa é a questão da ética nicômaco. A paixão não é um problema como era para o Platão. E no jesuíta não é um problema, ela é a solução. Verdade. Sem paixão você não vai a lugar algum. Você tem que... Né? E é interessante porque na ética nicômaco não é só a paixão, não é a palavra paixão que é usada, é apetite, é o desejo. É traduzido para o latim por paixão. Olha, tem uma pergunta do César, ele quer saber se a gente acha que a ascensão do Francisco I pode fazer com que o fenômeno neopentecostal arrefeça aqui no Brasil. Eu acho que o fenômeno neopentecostal vai arrefecer independente de Francisco, seja o nome que for. O discurso neopentecostal é um discurso que gera muitos insatisfeitos, porque ele parte de uma série de promessas que não podem ser satisfeitas, pelo menos para todos. E todos aqueles que são negados dessas promessas começam a recuar. O crescimento do sem religião no Brasil, hoje, que é um grupo que é o terceiro maior grupo, no Rio de Janeiro é o segundo maior grupo, está baseado exatamente na fuga de neopentecostais. Independente de Francisco, isso daí no censo 2010, no censo 2000. Então já é uma tendência que não depende do Papa ser latino-americano ou não. Ainda que eu acho que a gente tem que ser mais ou menos como regra, né? Vamos esperar o dia clarear para a coruja voar. A gente tem que ter calma nesse momento. E nós estamos aqui no campo do especulativo, bacana. Porque é um Papa argentino. Vamos brincar com a história. É um Papa argentino. Será que o Papa argentino não causa um contra-efeito no brasileiro? Eu não vou para essa igreja de Argentina. Claro, é uma piada sem graça, mas. É uma piada que até podia. Né? A gente nunca sabe. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai ter mas a gente eu acho o seguinte, que nós poderíamos dar um chega para lá nessas igrejas caça-níqueis fácil, bastaria o governo o Lula não ter se comprometido com elas como ele se comprometeu, nem a Dilma, mas agora é tarde porque ele já se comprometeu. O PT é dominado por essas igrejas, essa que é a verdade. Né? É mais fácil hoje, né, as nossas elites escaparem desse pensamento conservador do que o PT, porque o PT ele foi comido pelas pernas por essas igrejas. Né? E ele está brincando com o demônio. Né? O PT foi brincar com o demônio e o demônio mordeu ele, porque ele achou que ele dominava essas igrejas, as igrejas estão o dominando. Mas acontece, então nós podíamos dar um chega para lá como os americanos deram. Né? Pegaram todos os pastores pelo imposto de renda, deram uma cacetada neles que eles nunca mais apareceram. Sim. E abriram espaço para esses brasileiros entrar no lugar. Essa cacetada não vai acontecer no Brasil. Então eu acho que a saída vai ser por aí, como o Marcos está dizendo. Quer dizer, é uma igreja que promete um milagre imediato que não vem. E aí, meu amigo, a população brasileira vivendo mais, porque se o milagre imediato não vier, mas eu morrer aos 40 anos é uma coisa, mas a população brasileira está vivendo mais. Então o milagre imediato não vem, eu começo a ter uma perda de fiéis. Esses fiéis não vão voltar para a Igreja Católica, eles vão ficar sem religião. Em termos sociológicos, só para colaborar contigo, em termos sociológicos, tem bairros no Rio de Janeiro onde a Igreja Católica está com 40%, os sem religião beira 25% a 27%, e os evangélicos menos de 20%. E se você pegar esses sem religião, eles são oriundos mais dos evangélicos do que dos católicos. Isso tem dados estatísticos de 2010 já. E 2000 também. Porque a relação é muito próxima, né? Então também a decepção também é muito. Exatamente. Quer dizer, não é à toa que vários desses pastores que ficaram ricos estão investindo em outra coisa. Não estão mais abrindo igreja. Tem gente comprando televisão, tem gente comprando fazenda. Por quê? Porque eles estão percebendo que a guerra aí é limitada. É limitada. Né? É limitada. E também outra coisa também. E outra coisa também. Se nós demos uma empurradinha na educação básica também, já dá uma bombaque, viu? É que nós estamos capengando a educação. A própria Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, perdeu 3 pontos percentuais no nível era 1,2% da população brasileira, virou 0,9%. Então, há já um desgaste. Então, eu acho que isso dá uma conclusão. Não é o Papa, apesar de que pode acontecer ele acelerar esse processo, mas pode não acontecer. Quer dizer, eu acho que aí é um momento de esperar e ver como que a coisa vai rolar.
a infantaria agora vai funcionar ou não. O Bruno está perguntando se a gente acha que existe alguma relação entre Jesus e os cínicos. Porque ele falou que ele viu um livro outro dia que disse que talvez Jesus tenha entrado em contato com essa filosofia. Todo mundo entrou em contato com todo mundo nesse período, porque não é 1 ano, nem 2, nem 100. Né? O encontro entre o helenismo e o cristianismo é de 500 anos. O Agostinho é dos anos 500. A elite romana é toda ela estoica ou epicurista. E o cristianismo está andando nas classes populares. Então, essas escolas estão convivendo e elas vão formando um amálgama e uma inter-relação fantástica. Por isso que tem os concílios, que é para poder limpar depois, ver qual a influência de quem, qual doutrina fica. Uma coisa também importante, colaborando com isso, é o seguinte: os textos neotestamentários foram escritos em que língua? Grego. Pronto, isso já nos diz, como o Heidegger falaria, falar em grego não é falar em grego, é filosofar, né? Quer dizer, você escrever uma frase, no princípio era o verbo, né, lá em João 1, você já está filosofando. Falando de evangelho, mas você está filosofando. Quer dizer, eles tiveram contato com todo mundo. E falando nisso, a primeira missa... Só para lembrar uma coisa. O Marco Aurélio, imperador, que é um imperador filósofo, é um teórico do estoicismo, é um filósofo estoico, ele tem uma frase interessante, assim, ele dá liberdade religiosa em um determinado momento, no Império, e ele não é capaz, veja, não estou dizendo um cara, estou falando Marco Aurélio, que ele é estoico, ele não é capaz de identificar as diferenças entre escolas rivais, a dele, e o cristianismo. Ele acha que faz parte de mais uma das escolas. Né? Não é uma coisa que tenha distinção. Então, os cínicos, pela sua ligação com como é que se diz? Com o despojamento, né? Se parece com os cristãos. São despojados. Né? São despojados. Então, isso tem uma aproximação, sim. Né? Outra coisa que é muito clara é o seguinte, né? É que a igreja de Paulo é muito estoica, mas a igreja em geral não é. Não é. Tanto é que a gente tem uma metáfora, né? Tem gente que fala assim, eu sem paixão não trabalho, eu preciso gostar, preciso ter paixão. Eu sou jesuíta, isso é Aristóteles. Né? Eu sem paixão não trabalho, quer dizer, eu preciso estar motivado, eu preciso amar aquilo para que eu possa... Isso não é o combate o arrefecimento da paixão, pelo contrário, é o redirecionamento. Tem uma profunda confiança na capacidade de educação. Não sei se você sabe, Fran. Você sabe que é mais ou menos um discurso que a gente escuta. Chama medicina da alma. Para os jesuítas, a educação faz parte de uma coisa que eles chamam de medicina da alma. Copiou seu livro. Eu estou falando isso porque alguém copiou alguém. Eu estou falando isso porque quando eu fiz o livro eu estava lembrando do helenismo, né? E eles vão beber nesse helenismo aristotélico. Sim. Né? Eu volto a citar, né? O Jaeger escreve um texto curto, mas um texto, a paideia grega e o cristianismo primitivo, que ele tenta trabalhar ali os 200 primeiros anos depois de Jesus. E ele já aponta uma série de influências e, no fim, ele diz, houve uma síncrasis, quer dizer, uma mistura perfeita entre os... Você quer ver um texto estoico que tem muito a ver, né, com a igreja, com os jesuítas, embora os jesuítas sejam aristotélicos e não estoicos, né, mas tem a ver na questão da preservação, no cultivo a uma certa subjetividade, o Epíteto. O Epíteto é um texto que até tem aí uma ediçãozinha traduzida de bolso, pequenininha, que anda por aí, né? Sobre do Epíteto, né? Que muita gente toma sem contextualizar ou sem estudar filosofia como sendo frase de autoajuda. Né? Por que frase de autoajuda? Porque é bem subjetivo, é bem uma coisa voltada para o eu. Né? E isso está no bolo ali desses anos todos que vai se montando paulatinamente uma cultura subjetivista. Uma cultura voltada para o interior, para o eu, menos ligadas à cidade, menos comprometida com os valores da cidade, mais distantes dos valores da cidade. O que eu ia falar para o Marcos é que a primeira missa que o Papa rezou, ele rezou o Evangelho em grego.
Eu soube disso, então. É significativo. Né? Significativo e fica ainda as interrogações, né? Quer dizer, o quanto ele quer se aproximar dos ortodoxos com isso, né? Com o pessoal não é à toa, eu acho, que algumas coisas ele faz, né? E no momento que ele fala grego e não latim, ele está chamando alguém para o diálogo. E é uma coisa interessante dele, né? A gente tem, mas ainda é um ponto de interrogação. O que ele vai fazer com esse dizer em grego? Ele está chamando pro diálogo. Ele deixou claro que ele está chamando para esse diálogo. O Marcos acho que acerta nisso daí. É ortodoxo, mas também é outra comunidade que ele falou explicitamente, que são os judeus. Sim. A primeira manifestação dele foi em relação a esta fusão. Porque o grande problema da Igreja Católica é que ela, ao contrário das outras igrejas, né, ela tem uma profunda vinculação com o Novo Testamento. Né? O Velho Testamento é sempre alguma coisa secundária na nossa catequização. Né? Vamos fazer o catecismo. Né? Você e eu fizemos catecismo, não sei, o Marcos aí, formação não é católica. Não, né? protestante. Então, mas a gente fazia o catecismo, o que se lê no catecismo católico? O Novo Testamento. Então, o protestante histórico também, é isso que é interessante. O neopentecostal é que só lê o Velho Testamento. Porque lá sim nós temos um Deus irado, né? Um Deus que, se você não der o dízimo, ele te arrebenta. Um Deus que te joga praga, não sei. O Novo Testamento é um Deus mais bonzinho, de perdão, estende o perdão. Quando você fala esse discurso sobre as paixões, eu me lembrei de uma aula de catecismo onde o padre falava sobre as paixões, porque ali a pergunta era sempre assim: pô, padre, mas o senhor não tem vontade? Né? Essa é a pergunta que todo mundo queria fazer. Ele falou assim: tem, como todo homem, minha vontade de homem, mas a minha vontade de agradar a Deus, digamos assim, é maior. Eu tenho um controle do meu corpo, um controle das minhas paixões, porque eu tenho um propósito maior do que só fazer sexo ou que as pessoas também elas confundem muito paixões com sexo, né? Paixões eu sei, quando você fala são outras coisas, são patos, aquilo que te afeta. Exato. Né? A ira, a raiva, eu lembrei disso o desejo de vingança. É que eu lembrei disso no momento que você estava falando sobre os jesuítas não atacarem as índias aqui, por exemplo. E aí essa questão do celibato, voltando e pegando a fala do Paulo, eu acho que está inflacionado a questão do celibato numa sociedade altamente erotizada no mau sentido. Sexualizada. Então fica o tempo todo batendo, mas o celibato... Eu acho que não é essa a questão. Pode até desfazer do celibato se for o momento de angariar essa energia para alguma coisa. Se não for, deixa quieto. O celibato, os pastores casaram. E isso resolveu o quê na igreja protestante? Que virou? Teve alguma modificação? Não. Ficou mais progressista, menos progressista? Eles menos pedófilo? Não, nada. Os mesmos problemas apareceram. Nos Estados Unidos, a igreja protestante é mais aberta que a católica, pelo menos até pouco tempo, porque o católico era minoria. Hoje o católico também já não fica gritando na rua. Né? Porque antes o católico é que ele gritava na rua, né? E o protestante não. Hoje nos Estados Unidos também o católico já é mais ou menos... Porque você se integra na vida social industrial, moderna, diminui os radicalismos, os excessos, diminui. Né? As minorias sempre têm mais alguns direitos que a medianidade não tem, né? Elas podem gritar mais alto. A minoria pode até a hora que começa a incomodar demais e as pessoas começam a se afastar. Eu insisto que nós vamos, se nós tivermos uma melhoria educacional geral no Brasil, nós vamos resolver um monte de problemas educacionais e problemas religiosos. Né? Isso é realmente. Eu quero agradecer a sua participação, Marcos. Já acabou? No programa, já acabou. E se a hora que a gente tiver mais novidades, a gente traz você de novo para conversar, sem dúvida. Eu quero agradecer a todo mundo que estava falando que gosta sempre muito do programa e que sempre assiste. Então, se você gosta, semana que vem tem mais. Não passa vontade, não. Vem assistir o programa. Até.